Entrevista com o desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, presidente do Grupo de Estudos sobre Infância, Juventude e Idoso dos Institutos do Magistrado do Brasil. Tema: Adolescentes infratores. A Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente é um tratado de direitos humanos, nos termos da Emenda Constitucional número 45. No entanto, a PEC 171 de 93, que pode voltar a ser debatida, estabelece que os maiores de 16 anos que cometam crimes hediondos passem a ser julgados de acordo com o Código Penal. Não estaria contrariando o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, e a própria Constituição? A questão do Estatuto é não porque ele é uma norma infraconstitucional. Então, a grande discussão é se essa PEC ela atingiria ou não uma cláusula pétrea, porque alguns consideram que a norma constitucional que estabelece em 18 anos, em conjunto com a própria Convenção de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, eles constituiriam cláusulas pétreas da nossa Constituição, ou seja, essas normas não poderiam ser atingidas por emenda constitucional. Então, essa discussão vai se travar no Supremo se eventual modificação da idade da responsabilidade penal, ela atingirá ou não uma cláusula pétrea de proteção à criança e adolescente. Certo. Ainda há muita confusão sobre a distinção entre maioridade penal e responsabilidade penal. A própria Constituição não as diferencia, existindo apenas a inimputabilidade do ponto de vista do Código Penal. Excelência, o que gostaria de comentar sobre a redução da maioridade penal? O que muita gente, principalmente o povo, acha é que o menor não tem nenhum tipo de responsabilização. Pelo contrário, a nossa responsabilização, ela começa com 12 anos, porque a partir de 12 anos, quando o indivíduo é considerado adolescente, ele já pode ter uma responsabilização penal na forma do estatuto. Então, entre 12 e 18 anos, a responsabilização penal, ela ocorre na forma do Estatuto da Criança e Adolescente. Logicamente, pelo próprio Estatuto e a Constituição considerarem o adolescente como um vulnerável, essa responsabilização não é da mesma forma com que é feita com os adultos. E por isso, o ECA ele prevê medidas que visam alguns objetivos. Então, por exemplo, você tem no artigo 100 vários princípios que regem a aplicação de medidas socioeducativas. Então, eu posso ressaltar primeiro a condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, a proteção integral e prioritária, responsabilidade primária e solidária do poder público, e sem esquecer da própria responsabilidade dos pais e responsáveis na criação das crianças e dos adolescentes. Interesse superior da criança e do adolescente, privacidade, intervenção mínima. Então, todos esses princípios regem a aplicação de medidas socioeducativas. Ao contrário da pena que é aplicada ao adulto, em que o foco está principalmente na prevenção, ou seja, evitar que sejam cometidos crimes, e também na punição, ou seja, aplicar uma pena para que ele sofra uma sanção pelo ato criminoso praticado. No caso do adolescente, a medida socioeducativa ela visa a proteção. O foco é a proteção do desenvolvimento daquele adolescente. Então, quando você rebaixa a idade mínima para a responsabilização penal integral, ou seja, para que alguém venha a ser responsabilizado por cometer crime, você, na realidade, está restringindo essa proteção. Ou seja, se você baixar para 16 anos, aquela pessoa vai ter proteção só até 16 anos. E você sabe que hoje em dia o nosso sistema penal ele é caótico, ele é dominado por facções criminosas,
Então, até que ponto essa alteração da idade penal ela não vai resultar, na realidade, em mais criminalidade do que em restringir a criminalidade. Então, isso é uma coisa que a sociedade tem que pensar. Com relação às infrações cometidas pelo adolescente, Vossa Excelência poderia explicar qual a natureza jurídica dessa medida socioeducativa? Olha, ela tem natureza mista, então existe também uma natureza punitiva. Isso daí não há como negar que existe essa natureza punitiva. Mas tem também a natureza de medida de proteção, medida de responsabilização civil também. Então, ela tem uma natureza mista. Ao contrário da pena criminal, né, a medida socioeducativa ela tem vários outros objetivos além da prevenção do delito. E de que forma se aplica a responsabilidade civil dos pais? Pois é, existe um artigo da defensora pública Rosângela Martins Zagalha, que fala justamente disso, da natureza jurídica da responsabilidade civil entre família, sociedade e Estado na proteção integral da criança, do adolescente e do jovem. E ela argumenta da seguinte forma: o Estado ele tem uma responsabilidade, mas a responsabilidade não é única do Estado. Os pais têm também uma responsabilidade na proteção dos filhos. A responsabilidade do Estado não exclui a responsabilidade dos pais. E, futuramente, caso os pais não cumpram com essa obrigação de proteção, de fornecer uma educação que seja produtiva para o adolescente, eles podem vir a ser responsabilizados até civilmente por eventuais prejuízos que tenham causado aos filhos. E é uma visão muito interessante, porque aqui no Brasil nós estamos muito acostumados com a questão de Estado, a responsabilidade sempre é do Estado, vamos cobrar do Estado. E eu acho que agora a gente deveria colocar o foco também na família. Porque a família, a escola, a sociedade em geral, esses entes, eles também têm uma carga de responsabilidade que deve ser cobrada. Não apenas do Estado, mas também de entes que não tenham relação com a autoridade estatal. E como se dá a possibilidade de progressão da medida socioeducativa per saltum? Pois é, isso é uma coisa que atualmente é um tema polêmico, né? Porque o Superior Tribunal de Justiça tem uma posição de que veda essa progressão per saltum. Mas os defensores dessa medida, eles argumentam que nada no ECA, nada no Estatuto da Criança e do Adolescente, veda essa possibilidade. Então, por exemplo, eles ressaltam que o artigo 121 do ECA, ele dispõe que, atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, ou seja, o limite da internação, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida. Então, eles argumentam que esse parágrafo 4º do artigo 121, ele justifica a progressão per saltum. Mas o STJ, em sua maioria, ele considera que a execução da medida socioeducativa ela deve ser feita de modo gradual. Então, se você tem um menor em internação, ele, antes de passar para a liberdade assistida, ele tem que passar pelo estágio da semiliberdade. Depois de passar do estágio da semiliberdade, é que ele pode ser encaminhado para a liberdade assistida e, ainda assim, se ele atingir os objetivos. Ou seja, se ele atingir, por exemplo, a conscientização de que o que ele fez é um ato criminoso, é um ato nocivo, se ele demonstrar interesse em estudar, em trabalhar, em abandonar o uso de drogas. Então, todos esses requisitos eles têm que ser analisados pelo juiz na hora de fazer a progressão do regime. E nós temos alguns juízes que realmente estão aplicando essa progressão per saltum, ou seja, eles pegam um menor que está em regime de internação e
imediatamente colocam no liberdade assistida. E justificam de que maneira? Eles justificam isso dizendo que o sistema está superlotado. Né? E realmente está, porque o Estado não tem construído unidades já há muito tempo, nem unidades prisionais, nem unidades de infância e juventude. E realmente o sistema está saturado. Agora, a partir de que momento você vai poder fazer essa progressão, só com base nessa justificativa, se o menor não demonstra nenhum requisito de que ele está recuperado ou em processo de recuperação. Se ele continua, por exemplo, mantendo vínculos com facções criminosas, se ele, uma vez liberado, continua praticando outros atos infracionais. Então, eu acho que a gente tem que fazer um tempero das duas posições. Ou seja, não pode sair liberando, fazendo progressão per saltum indiscriminadamente, mas também eu acho que o STJ deveria rever a possibilidade de permitir a progressão per saltum em alguns casos excepcionais em que o adolescente demonstra efetivamente estar mudando de vida, ou seja, mudando de perspectiva. Então, obviamente, a minha Câmara segue a posição majoritária do STJ, mas eu acredito que, em determinados casos específicos, a gente pode admitir a progressão per saltum. Vossa Excelência gostaria de acrescentar algo sobre o tema? Sobre esse tema da progressão per saltum? Sobre o adolescentes infratores, no caso. Não, eu acredito que o adolescente infrator, talvez a gente tenha que repensar, porque a medida socioeducativa, do jeito que está posta, ela, né, na grande maioria dos casos, ela não vem atingindo o objetivo do ECA, que é fornecer proteção integral ao menor. Então, eu acredito que, em determinados casos, talvez você tenha que, ao invés de fazer a baixa de idade e da responsabilidade penal, você tenha que, talvez, aumentar o tempo de internação. Ou seja, hoje em dia são, no máximo, 3 anos. Talvez você tenha que aumentar esse prazo para 5 anos ou 10 anos, né? Um menor com 12 anos que começa a praticar vários delitos, que se une, e isso existe, se une a facções criminosas, que usa fuzil, você talvez tenha que prever um prazo maior de internação. Da mesma forma, eu acho que as unidades de cumprimento de medida socioeducativa, elas têm que mudar de modelo. Ou seja, não pode ser um modelo prisional apenas. Ele teria que ser um modelo talvez de unidade industrial ou de unidade agrícola, como também a penal. Ou seja, o trabalho ser uma etapa importante dessa recuperação. Porque você não pode simplesmente manter o menor internado sem ele ter nenhum tipo de atividade. Então, você teria que mudar o modo de internação para prever aquela unidade como uma unidade agrícola ou como uma unidade industrial, para que ele aprenda realmente algum ofício. E não ter aulinha aqui ou aulinha ali. Teria que ser uma coisa realmente funcionar mesmo como uma empresa. Eu acredito que o caminho talvez fosse esse. Funcionar realmente como uma empresa. Agora, isso nós também teremos problemas em concretizar esse tipo de modelo, porque a Constituição ela proíbe o trabalho forçado, a pena de trabalho forçado. Então, nós temos que formatar de um modo em que não se configure nem o trabalho forçado, mas que a gente possa ter uma unidade que funcione como uma empresa, que funcione como uma atividade para o adolescente e, eventualmente, para o preso. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nessa direção. Até mesmo para fornecer ao Estado condições de obter recursos.
Porque hoje em dia o preso o preso e o adolescente, ele só dá despesa para o Estado. E talvez fosse o caso do modelo mudar para que o preso produzisse riqueza. Entendeu? Então, eu acredito muito nessa linha. Tá bem, muito obrigada. O IMB agradece. Obrigado também.